Nós vamos começar hoje um material que faz parte dessa série que nós iniciamos há alguns domingos, a série sobre as resoluções bíblicas para a igreja atual. Nós estamos vivendo dias em que é necessário pensar, como todos os tempos foram assim, mas nós vivemos nessa época. Nós precisamos pensar biblicamente sobre o que fazemos, sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Uma das coisas que parece ser da nossa geração é simplesmente a assimilação do que foi feito, e as pessoas fazem as coisas sem pensar por que estão fazendo, e vão fazendo, e fazendo, e fazendo. O problema é que simplesmente fazer as coisas como se fosse no piloto automático leva a consequências, e quando as consequências chegam, as pessoas não gostam do que produziram em suas vidas, não gostam do que as atinge como resultado das suas atitudes, e muitas vezes querem, nesse momento, voltar no tempo, e é impossível voltar no tempo, e muitos querem fugir das responsabilidades, fugir das consequências. Então nós queremos repensar vários assuntos, queremos que os assuntos principais da vida, para que daqui para frente, se já erramos até aqui, possamos pelo menos tentar reparar os erros, ou começar, talvez dependendo da fase de vida que você esteja, ter tempo de evitar erros. Então nós estamos definindo, olhando para a Escritura, coisas que nós consideramos mais importantes para a vida humana. Começamos com a primeira aula, que foi sobre de onde partimos. Nós já falaremos sobre isso. Nas duas últimas aulas falamos sobre o que é a vida, como a Bíblia define vida, e hoje nós começamos com o que é família. Pode passar, Ju, a Ju está na nossa projeção, essa aula 3, o que é família. E nós vamos provavelmente nos deter em vários domingos nesse tema, porque precisamos lidar com as passagens, com os princípios de uma maneira profunda, não simplesmente isso aqui a gente já conhece, isso aqui a gente já sabe, vamos em frente. Não, nós precisamos olhar com honestidade para os textos bíblicos, e às vezes esse nosso exercício de honestidade esbarra naquilo que nós sempre acreditamos, que sempre fizemos, e que talvez não é uma expressão tão clara do que a Bíblia diz. Então, com certeza, todos nós vamos ser desafiados ao longo desses domingos, porque muitas vezes nós pensamos essas coisas a respeito de família da nossa maneira, como nossos pais nos passaram, como a igreja sempre fez, e às vezes os nossos pais, a igreja ou a sociedade, não fizeram o que a Bíblia mandou que fizesse. Por isso, como diziam os reformadores, a igreja reformada está sempre em reforma, então ela sempre volta para a Escritura para ver o que ela tem que fazer, o que ela tem que crer, Então vamos trabalhar sobre família, e a minha parte aqui nessa introdução é destacar, pode passar, Ju, destacar para todos nós sete termos aí, 7 palavras-chave, 7 termos fundamentais, que ou nós vamos voltar a elas a todo momento, ou é importante que os irmãos se lembrem, porque nós vamos constantemente estar relembrando sobre esses princípios aqui, esses termos. São 7 expressões ou 7 palavras aí. A primeira expressão que está aí é a definição de casamento. O primeiro termo fundamental. Na maioria do nosso tempo, quase 80%, eu diria até um pouquinho mais, será sobre definição de casamento. Por quê? Porque a definição de casamento afeta todas as outras coisas. A definição de casamento afeta o que o marido e a mulher fazem dentro do relacionamento, o que eles fazem fora desse relacionamento no mundo, em relação a trabalho, em relação à comunidade, à sociedade, a outras pessoas. Isso influencia o trato com os filhos. E a definição de casamento também influencia a vida dos filhos, porque os filhos, compreendendo o que é casamento, também irão conduzir as suas vidas à luz dessa definição. Então, definição de casamento é o que a gente mais vai fazer aqui. Portanto, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário sobre o que nós estivermos falando, sobre
passagens que abrimos. O microfone está aberto para vocês, né? Eu peguei esse com fio exatamente porque tem um sem fio aqui que dá para chegar até você. É só levantar a mão. Nós queremos conversar sobre o texto bíblico, tá? E sempre voltando para as Escrituras, sempre voltando para o que a Bíblia diz. Então, a maior parte do nosso tempo é definição de casamento. Tudo bem? Isso não significa que vamos terminar hoje. Não. Talvez nós consigamos dar uma parte do que nós planejamos hoje. Mas o importante não é dar o conteúdo, o importante é assimilar o que está sendo dito. Então que a igreja compreenda, converse, dialogue, questione, discorde, concorde, enfim. Essa é a ideia, tá bom? O segundo termo chave fundamental aí é a respeito do caminho de Deus. O caminho de Deus que está relacionado ao terceiro termo, que é o caminho do homem. O caminho de Deus, pode passar, Ju, eu acho que tem a imagem que retrata melhor isso. O caminho de Deus foi aquele que Deus estabeleceu no princípio, lá no Jardim do Éden, quando Ele cria o homem e a mulher. E Deus dá ao homem tudo aquilo que o homem precisava saber para viver para os propósitos que Deus o havia criado. Então, homem e mulher tinham tudo o que precisavam ali no jardim, ali no princípio, para viver para o propósito que Deus queria para eles. O problema é que eles não seguiram o caminho de Deus, mas preferiram seguir o próprio coração. Foi o que Eva fez, dando ouvidos à tentação de Satanás, e depois foi o que o homem fez também, comendo do fruto. E os dois agora começam a seguir um caminho esquisito, estranho. Eles estão com vergonha um do outro, eles têm medo, eles se escondem, eles cobrem a sua nudez. Deus não os fez assim. Eles não eram assim quando Deus os fez. E então, quanto mais o tempo passa, eles são expulsos do Éden. Quanto mais o tempo passa, mais o homem se afasta do princípio, do caminho de Deus, e começa a trilhar um outro caminho, o caminho do homem. E nós sabemos que esse caminho do homem é o caminho do pecado, e que no final leva aonde? A morte. O salário do pecado é a morte, é para lá que ele leva. Então a morte está rodeando os homens, e eles caminham até ela, por causa da natureza pecaminosa, por causa da queda. E o caminho de Deus é um caminho oposto, é o caminho da vida. E é por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para nos conduzir até a nova criação, e é isso que você está vendo aí nesse slide. E o que Jesus faz da nova criação nada mais é do que voltar ao princípio, aos parâmetros, às leis, às ordens, a tudo aquilo que Deus havia dito e dado ao homem lá no princípio. Então, enquanto estamos nessa vida, estamos esperando a nova criação, estamos esperando o novo céu e a nova terra, como cantamos, como oramos. Mas até lá, nós não vivemos como pessoas que vivem no caminho do homem. Não, nós já percebemos que o caminho do homem leva à morte, não queremos mais viver esse tipo de vida. Então, nossa tentativa, enquanto estamos vivos, é voltar ao princípio o máximo que pudermos. Adiantar o reino, apressar o reino eterno, o novo céu e a nova terra, para os dias de hoje. Então nós já vivemos, tentamos viver, deveríamos tentar viver, como se já estivéssemos lá. Então, o propósito dessas aulas sempre é lembrar ao caminho de Deus, que é perfeito. Lembra de Romanos 12? A vontade de Deus, pura, agradável, santa. Esse caminho de Deus é a vontade de Deus. E há o caminho do homem, que vai em oposto ao caminho de Deus. O homem vive no pecado, segue o pecado para satisfazer a sua própria carne, e assim não é satisfeito, porque não foi feito para ser suficiente, ele foi feito para encontrar satisfação em Deus. E à medida que nós formos falando dos tópicos, você vai perceber, poxa vida, isso aí é o quê? Às vezes pode acontecer que você faça uma pergunta, nós não vamos dar a resposta para você, porque já vai ser polêmico, ainda mais se nós entrarmos em cada detalhe. Mas talvez a nossa resposta será uma pergunta: isso é caminho de Deus ou é caminho de homem? Porque se a resposta for é caminho de Deus, então é o que nós deveríamos fazer. Se a resposta é caminho de homem, então a resposta está clara: não deveria ser feito, e não deveria ser procurado por nós. É muito fácil quando nós analisamos as coisas com essa perspectiva: é caminho de Deus ou é caminho de homem? Bom, ficou claro aqui? Definição de casamento, caminho de Deus, caminho de homem. Tudo bem até aqui? O quarto termo é a respeito de fenômenos. Pode voltar, Ju, um slide? Fenômenos. O que são fenômenos? Essa palavrinha nós citamos ela já em algumas aulas, e é importante que nós expliquemos o que a gente quer dizer quando citamos fenômenos. O que são fenômenos?
Fenômenos são contingências. Ajudou? Não. São coisas imprevisíveis, são tropeços, são eventualidades não planejadas, coisas que fogem do controle, que ocorrem no caminho do homem. Então o homem, quando se afasta do caminho de Deus e quer seguir a sua própria vontade, seguir o seu próprio coração, ele vai tropeçar. Quando você acorda pela manhã, com os olhos ainda fechados, ainda tentando acordar direito e dar aquela topada no armário com o pé, o dedinho mindinho, você não planejou essa topada, foi? Quem planeja acordar dessa maneira? Ninguém. Isso é uma eventualidade, isso é uma contingência, isso é um fenômeno. Não deveria ter acontecido, você não planejou isso, mas acontece. Quando o homem se afasta do caminho de Deus e começa a seguir o caminho do homem, ele vai encontrar tropeços. Não porque ele quer, mas porque o pecado leva a isso. Ele não foi criado para viver nesse tipo de vida, e por isso ele vai encontrar essas contingências, esses fenômenos. E isso acontece desde a queda. Então, quando nós citarmos fenômenos, você vai entender que nós estamos dizendo a tudo aquilo que é resultado do pecado na raça humana. Tá? Um tema que nós vamos citar aqui, vamos falar: casamento. Esse é um caminho de Deus. Vocês vão descobrir isso, nós já sabemos disso, mas vamos analisar isso. Divórcio. É caminho de Deus ou é caminho do homem? Era para acontecer no princípio? Então a gente já adiantou muita coisa aqui, né? Divórcio é caminho do homem. O divórcio então é um fenômeno. É algo que não deveria acontecer. É resultado do homem ter se afastado de Deus. Certo? A vida no jardim, comendo do fruto da vida por toda a eternidade. É caminho de Deus ou é caminho do homem? Caminho de Deus. Hoje termos doenças e morrermos. É o quê? É fruto do caminho do homem. É um fenômeno. Não deveríamos morrer, não fomos criados para morrer. Por isso nós não sabemos lidar com a morte. Seja de um ente querido, seja a nossa própria, quando estamos perto dela, em iminência dela. Porque não fomos criados para experimentar isso, é fenômeno. Tudo bem? Então quando nos referimos a fenômeno, estamos nos referindo a tudo aquilo que é resultado da queda. Ok? Tudo certo? Tem mais um? Qual que é ali? O que nós celebramos. Por vezes, nós poderemos dizer que celebramos algumas coisas. E o que é o que nós celebramos? É aquilo que nós festejamos. É aquilo que nós concordamos, que nós aprovamos, que nós incentivamos como pastores dessa comunidade. São coisas que nós nos alegramos em ver e incentivamos que a igreja faça. Há diversas coisas que nós celebramos. Coisas que nós celebramos são coisas do caminho do homem ou do caminho de Deus? Caminho de Deus. Sempre o que é caminho de Deus nós festejamos e queremos que as pessoas sigam. É isso que nós queremos incentivar as pessoas. Agora, quando nós temos o caminho do homem, qual é a nossa postura ao caminho do homem? A primeira é a nossa sexto termo fundamental ali. A primeira postura no caminho do homem é reprovação. Nós reprovamos. E o que nós reprovamos? Tudo aquilo que foge do padrão divino, tudo aquilo que quebra claramente uma ordem de Deus. Isso nós dizemos: você não deve fazer isso, e se fizer, não é bem-vindo aqui, porque nós não podemos ter comunhão com você, porque você está em total oposição a Deus. É uma vida deliberada no pecado, claramente, em que a pessoa escolhe não seguir o caminho de Deus, mas continuar ou seguir o caminho do homem. Nós reprovamos isso, e aqui é que entra a questão da disciplina bíblica, aqui é que entra a questão da exortação antes da disciplina, né? Nós reprovamos esse caminho. Agora, tem uma terceira postura, que é uma postura mais equilibrada, que é a última, o que nós toleramos. Eu adiantei, né? O 7 é o que reprovamos, o 6 é o que nós toleramos. O que nós toleramos? Toleramos é aquilo que nós podemos fazer. Podemos tolerar na comunhão, ou seja, tanto como membro da igreja, quanto como irmãos, sendo membro de outra igreja, e nós temos comunhão com essa pessoa. Aquilo que, apesar de não ter sido construído de acordo com o caminho de Deus, ainda é possível se voltar para Deus e voltar para o caminho de Deus.
Então aquilo que é possível por meio do arrependimento, da restituição, arrependimento envolve isso, aquilo que é possível retornar para o caminho de Deus, nós toleramos, apesar de que nós reconhecemos, olha, não deveria ter chegado até esse ponto, isso aqui não deveria ter acontecido, mas ainda é possível voltar. Nós toleramos isso e vamos conviver com a pessoa, em comunhão, em amor, em serviço. Aquilo que nós reprovamos é quando, mesmo que haja o arrependimento, e a pessoa continue, ou diga que está arrependida, mas ela não quer voltar para os caminhos de Deus, isso nós reprovamos. Então não tem como ter comunhão com você, você não quer voltar para os caminhos de Deus. Quando ela está arrependida e quer voltar, nós toleramos. Mas aquilo que ela faz e não está disposta a voltar para o caminho de Deus, nós reprovamos. Então o que nós celebramos? Caminho de Deus ou caminho de homem? O que nós toleramos? O homem que estava no caminho do homem e quer voltar para o caminho de Deus. Ah, mas vão ter consequências dos atos dele? Sim, mas ele está querendo. Então nós vamos tentar achar um meio para que ele busque a Deus, dentro do possível. E o que nós reprovamos? Caminho do homem. Qualquer caminho do homem que a pessoa nitidamente está contra Deus, nós dizemos, aí não dá para continuar assim. Você quer seguir o pecado e não mais a palavra de Deus. Tudo bem? Essa introdução um pouquinho longa aí era importante e necessária, tá? Alguma pergunta sobre esses termos fundamentais? Estamos bem? Até agora sim, né? Ok, então nós temos o plano de aula. Ju, pode passar 2 slides? O próximo. O nosso plano de aula então é trabalhar dividir o nosso material em 4 partes. Vamos gastar a maior parte do nosso tempo na primeira, e depois as outras 3 são consequências. Primeira parte nós falaremos sobre o que é casamento. Provavelmente vamos continuar nesse tópico ainda hoje, não vamos terminá-lo hoje. Depois nós vamos falar sobre filhos, o que são filhos dentro da vida de um casal. E sobre trabalho, o que o trabalho tem a ver com a vida em família. E por fim vamos trazer algumas implicações, como isso se aplica em algumas situações da vida. Então, à medida que nós fomos avançando no material, talvez surjam perguntas sobre fenômenos. Ah, mas e quando acontece isso? Mas e essa situação? Mas e aquela outra? Talvez nós não temos uma resposta para isso. Talvez nós tenhamos e vamos dar no final, então a gente vai falar, olha, espere até que a gente chegue lá. Ou talvez nós simplesmente vamos dizer, isso não é caminho de Deus. Analise e avalie esse fenômeno à luz do caminho de Deus. Vocês vão perceber que à medida que a gente for avançando, tem várias perguntas que nós temos sobre casamento, sobre divórcio, sobre criação de filhos, sobre trabalho, sobre o solteiro, várias coisas, sobre a mulher trabalhando fora, a mulher dentro de casa, sobre o marido, várias coisas que nós temos dúvidas e que talvez já ouvimos várias respostas. À medida que nós fomos dando o conteúdo, você mesmo vai chegar a conclusões. Ah, tá, se esse é o caminho de Deus, então eu já sei qual a resposta daquela minha pergunta. Então às vezes você vai ser desafiado a ter um pouco mais de paciência, porque nós vamos trabalhar esse material, vamos chegar lá na sua dúvida, tá? Então eu creio que nós vamos dar menos respostas do que responder as perguntas. Vamos colocar mais dúvida ainda, mas todas as dúvidas tentando ser respondidas à luz do caminho de Deus, do princípio. Tudo bem? Ok? Vamos lá? Então, falei demais. Quem que vai falar agora? É o Gil. Ok, a gente fica muito feliz em poder conversar com a igreja, e também é um grande desafio a nós mesmos, né? À medida que a gente vai preparando o material, é um desafio para a gente também. Não é só passar, mas também praticar o que a gente tá passando, que é o principal, que às vezes a gente está ensinando, mas as pessoas querem ver a gente praticando esse ensino. Elas querem ver, bom, se você acredita nisso, então eu quero ver na sua vida. Então é um desafio muito maior talvez para a gente, muito maior. E voltando aqui para a questão do homem, criação, a gente vive um dilema, talvez não só no Brasil, mas no mundo, é responder a seguinte pergunta: para que o homem foi feito? Para que o homem existe? Para que Deus fez o homem? Eu convido você a abrir Gênesis 1:26.
Depois uma outra pessoa rapidamente pode ler o 2 e o 7. E ainda no capítulo 2, a outra pessoa pode ler o 15 e o 17. De 15 a 17. O microfone está aí? Alguém que queira ler Gênesis 1, 26. Levante a mão, por favor. Carlinhos ali. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Ok. Uma outra pessoa lê o 2:7, por favor. Pode ser? Sim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Legal. Leu o 15 a 17, do capítulo 2 também. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ok. Aí a gente, olhando para essa criação toda, Deus criando o homem, todo esse feito de Deus aí, Deus criou o homem, e a gente pode entender para que ele criou. Entenda que isso tudo aqui é antes da queda. O homem foi feito para Deus. O homem, isso significa que ele foi feito diante de Deus, de frente para Deus, ou seja, voltado para Deus. O homem foi feito em direção a Deus. Tudo que o homem fizesse naquela época lá estava voltado para Deus, ou seja, para agradar a Deus. Simplesmente isso. Todo o tempo, todas as suas ações eram feitas para Deus. De forma que o homem não escolhia a outra parte, e sim só fazer o bem. Só fazer a vontade do Senhor. Foi para isso que o homem foi feito. A gente vê ali, bem no início ali do 7, ele fala: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, alguém que pudesse só fazer o que Deus queria. O homem foi feito para isso, para dar glória a Deus. Ele quis se relacionar com o homem. Então ele cria o homem e o chama para si, para o homem viver de frente para ele, voltado para Deus, para que andasse em sua direção o tempo todo, voltado para Deus. E a gente olha que hoje, depois a gente vai ver isso, que o homem, depois disso, depois que ele cai, ele trilha um outro caminho que não é mais o de Deus. E ele começa a se dar mal. Deus, ao criar o homem de frente para ele não fez pequenos deuses, como alguém possa pensar. Então Deus reproduziu outros deuses? Não, de forma alguma. Ele fez isso como um reflexo de espelho, mas cria um ser que deve buscá-lo de frente e não fugir dele, de costa, o que acaba acontecendo na queda. Ele fez o homem para estar sempre voltado para ele, não viver de costa. E quando ele começa a viver de costa para Deus, ele começa a trilhar o caminho do homem, que foi aquilo que o pastor José já falou aqui. O homem ele vai começar a trilhar outros caminhos. Aí surgem as questões dos fenômenos também, ou seja, viver aquilo que Deus não quis que o homem vivesse. E o homem se dá mal. Depois a gente vai ver que tem o grande plano de Deus, que é resgatar o homem para si mesmo. Nada? Aí? Ficou clara a questão de imagem? Nós estamos sugerindo uma outra definição para a imagem. Ficou claro isso? Todos
são feitos à imagem de Deus. O que isso significa? Precisa ficar claro. As ideias, os conceitos precisam ficar claro. Senão depois lá na frente a gente vai bater cabeça. Na frente não na aula, porque a aula a gente vai discutindo e vai se entendendo. Depois a gente bate cabeça na prática, na hora que as questões chegam e machucam e precisa se tomar decisões difíceis. Então nessas horas essas questões serão importantes. Ficou claro a ideia de imagem? Deus fez o homem à sua imagem e o que isso significa? Quem quer definir para a gente? Quem mais? Quem mais? Quem mais quer tentar? Sim, é uma dedução por conta do plural. Uma dedução muito razoável. Quem mais quer tentar? Ok. Carlinhos disse que imagem quer dizer que nós somos iguais a Deus, e a irmã Gislene disse que nós temos o caráter de Deus. Então a dedução é muito clara, nós somos deuses, certo? Somos deuses. Foi isso que o Carlinhos disse, foi isso que a irmã Gislene confirmou, não é isso? Nós somos deuses, mas se somos feitos como Deus e temos o caráter de Deus, nós somos como Deus. Ou somos um Deus em pequena escala, um reflexo? Semelhantes a Deus? É assim que estamos acostumados. Foi assim que eu aprendi durante bastante tempo também. O que nós estamos dizendo aqui é que imagem é qualquer coisa que está diante de. Qualquer coisa que está diante de é uma imagem. Então o drone aqui na minha frente é uma imagem. Está aqui na minha frente. É uma imagem, a caixa aqui é uma imagem para mim. Deus fez o homem diante dele, voltado para ele, de frente com ele, foi isso que o Gil sustentou aqui. Deus fez o homem à sua imagem, diante dele, voltado para ele. Não de costa para ele, mas de frente para ele. A imagem dele, voltado. O homem deveria caminhar para onde? Para frente, não é caranguejo, o homem caminha para frente. E caminhando para frente, se ele foi feito diante de Deus, ele vai caminhar na direção de quem? Na direção de Deus. O homem deveria caminhar na direção de Deus. Quando Caim se apresenta diante de Deus e o rosto dele está bravo, Deus diz para ele assim, o pecado está onde? Onde o pecado está? O rosto dele está enraivecido, mas Deus, no Gênesis, Moisés usa uma expressão. O pecado está à porta. O pecado está à porta. E porta é lugar de saída. Deus está dizendo para ele, olha, você tem que caminhar na minha direção, em santidade. Você não quer caminhar na minha direção em santidade? Você quer matar o seu irmão? Você quer caminhar na direção do pecado? É para lá. Na minha direção não tem esse tipo de coisa. Assassinato. Raiva. Na minha direção não tem isso. Eu criei você para você caminhar na minha direção. Isso não acontece. Você quer fazer isso? É naquela direção de lá. Você caminha para lá. Então, quando falamos que fomos feitos à imagem de Deus, significa que Deus nos fez diante dele e que precisamos caminhar na direção dele. Esse foi o plano de Deus, foi assim que Deus fez. Ajudei? Alguém quer discordar? Precisa ficar claro. Os irmãos podem discordar da gente. Quem se propõe a produzir conteúdo merece ser enfrentado. Então a gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto, senão nós vamos criar problema. A gente precisa estar junto. Obrigado. Alguém? Está claro isso? Sim. Entrei para a vontade de Deus, eu estou longe dele. Mesmo achando que aquela opinião que eu tenho é a melhor. Mas se não está condizente à de Deus, eu estou longe dele. Estou me distanciando, é isso que você falou, né? Caminhando contrário. Sim, sentido contrário. Caminhando contrário à vontade de Deus. Que o homem foi feito para estar voltado sempre para fazer a vontade de Deus.
E Isso. quando toma as suas próprias decisões, ele faz o contrário. Em vez de estar de frente para Deus, ele vira as costas e caminha na própria direção dele mesmo. Isso. Conversão é mudança de caminho. A linguagem do Antigo Testamento é voltar. O homem precisa voltar. O homem saiu da presença de Deus, saiu diante de Deus e tomou esse caminho para lá, em direção à porta, ao pecado. Deus está falando para ele, olha, você não tem que tomar outro caminho, você tem que voltar. Você dá a volta e volta para mim. Você volta. Você não faz uma conversão, você está indo para lá, desvia para cá, não. Você tem que voltar. Essa é a linguagem do Antigo Testamento. No Novo Testamento também a palavra conversão, porque essa é a linguagem que se tinha na época também, conversão. A gente pode usar conversão. Mas conversão é mudança de caminho. O que a Bíblia nos manda fazer é voltar. Não mudar de caminho, trocar de caminho, mudar de direção. Ok? Quem que foi feito à imagem de Deus? Quem que foi feito à imagem de Deus? O homem. Gênesis 27, 1:27, não é isso? Deus fez o homem à imagem de Deus, homem e mulher os criou. Daí nós vamos para Gênesis 2, que é onde Deus vai explicar como é que isso aconteceu. Gênesis capítulo 2, verso 18. Quem quer ler para a gente? Verso 18 até o 25. Lê numa tacada só. Rafael. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idôneo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-os os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o ser que Deus criou, Gênesis 1:27, a sua imagem, diante dele, homem e mulher os criou, a expressão significa o ser humano, o ser que Deus fez diante dele. Esse ser não era bom. Esse ser não era bom. Esse homem que Deus fez, a sua imagem, diante dele, não era bom. Não vou usar a palavra perfeito porque José não deixa, ele não gosta da palavra perfeito, tá certo ele. Esse homem que Deus fez não era bom. Essa é a linguagem que está aí, Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Esse ser que Deus fez, único, diante dele, não era bom. Então Deus colocou esse homem para dormir, e de um lado dele, Deus formou a mulher. Deus criou esse ser diante dele. A mulher foi formada, 1 Coríntios 11 vai dizer um pouquinho sobre isso, a partir do homem. Então, Deus criou esse ser humano, e desse ser ele formou a mulher de um lado desse homem. A linguagem nossa é de uma costela, e está certo, porque a costela está do lado, mas comunicaria melhor se fosse de um lado. Colocou esse homem para dormir, cortou esse homem, e de um lado desse homem formou a mulher. Ok? Então agora nós temos dois, não um, mas dois. Qual desses dois que foi feito diante de Deus, voltado para ele? Qual desses dois? O homem ou a mulher que foi formada a partir do homem? Qual desses foi formado diante de Deus? A sua imagem. Deus formou um ser só diante dele, um único ser diante dele. E não formou esse homem dividido em dois, macho e fêmea. Não formou esse ser dividido em macho e fêmea. O ser que Deus fez diante dele, voltado para ele, para caminhar na direção dele, era um ser só. Um ser só. Um ser só.
E aí as implicações começam a pipocar na cabeça, começam a surgir na cabeça. Então um homem solteiro, ele foi feito à imagem de Deus. Ele contempla a imagem de Deus. Ele pode caminhar na direção de Deus sozinho. Esse foi o ser que Deus fez para caminhar na direção dele? Não. Uma mulher solteira foi o ser que Deus fez diante dele, voltado para ele, para caminhar na direção dele? Não. Não. O ser que Deus fez à imagem dele, para caminhar na direção dele, foi um ser único. Foi um ser único. Como é que resolve isso? Como é que resolve isso? Os irmãos sabem. É óbvio. Tem o desenho lá. Casando. Casando, esses dois seres voltam a ser um só. Voltam a ser um só. A imagem de Deus está contemplada diante do ser único, macho e fêmea, homem e mulher, unidos no casamento. Tá claro? Ou compliquei alguma coisa? Alguma pergunta? Tá falado? É esquisito? É esquisito para Joyce? É esquisito isso, Joyce? Por que esquisito? É a linguagem do Gênesis. Está aí na Bíblia. Está na minha, está na dos irmãos. Deus fez um ser diante dele, voltado para ele, a imagem dele. Depois Deus dividiu esse ser em dois. Esse ser dividido em dois, cada uma dessas partes não é o ser que Deus fez diante dele. Deus fez um ser só diante dele. Então o que precisa fazer? Precisa juntar esses dois seres novamente, para ser como Deus fez. E aí sim caminhar na direção de Deus novamente. Coisa, né? Se ele não consegue vencer, que se case, mas fala que bom que ficasse solteiro. E como é que fica? Isso é um fenômeno, como o José bem explicou, e como acho que 2 domingos atrás nós gastamos um tempão aqui dizendo que nós olhamos para onde? Na hora de formular as resoluções, na hora de definirmos os conceitos, para onde que nós olhamos? Para onde que nós olhamos? Qual foi a expressão que martelamos aqui? Princípio. Nós olhamos para o princípio. Lá no princípio Deus disse assim, olha, você pode ficar solteiro. Deus disse isso lá. O que Deus disse contra o homem sozinho? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Foi isso que Deus disse lá no princípio. Agora, depois vem o pecado. Depois vem o caminho do homem. O José bem já explicou. Vem todos os fenômenos. Vem todos os fenômenos. E nós lidamos com ele. Mas o que Deus disse no princípio? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Deus disse isso no princípio. Esse foi o plano original de Deus. E nós olhamos para onde? Para o princípio. A realidade hoje é diferente do princípio. Sim, é muito diferente. Algumas coisas são possíveis de fazer como era no princípio? Não, não são possíveis. Então, como fazemos? Nós toleramos o que conseguimos fazer. Foi o que o José bem explicou. Foi o que o José bem explicou. Mas o que Deus disse é que não era bom que o homem estivesse só. Por isso Deus colocou esse homem para dormir, dividiu ele em dois, e depois Deus mandou ele se unir novamente. Finalzinho do capítulo 2. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Era osso dos meus ossos, carne da minha carne, carne da minha carne, é isso que Adão fala para Eva. Por que tudo isso? José vai explicar para a gente. Por que tudo isso? Antes disso, alguém tem alguma pergunta? Precisa ficar claro. Precisa ficar claro.
Fica claro. Daqui a pouco, alguém vai dizer assim, olha, eu quero ficar solteiro, não quero casar. E nós vamos dizer para ele assim, olha, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. E aí, não, como assim? Se lá na carta aos Coríntios, Paulo fala isso, que talvez fosse bom quando ficasse só e tal, tudo mais. Então, quando na ponta da faca, essas questões serão importantes. Então é melhor a gente se entender. O camarada solteiro, ele não está completo, ele está incompleto. E ele precisa estar à procura, né, dessa outra parte que é para completar ele, para estar dentro do plano de Deus, né, que seria a mulher. E enquanto ele estiver solteiro, é como que ele não estivesse completo. Então ele sempre tem que estar em busca dessa outra parte para completar ele dentro dos planos de Deus. Porque Deus, pelo que nós estamos entendendo, que é uma ordem, né, que é para todo homem casar, né, todos. Então, se falar que o homem deve ficar só, então já saiu dentro dos planos do próprio Deus. Foi o que Deus disse. Foi assim que aconteceu no princípio, foi assim que Deus estabeleceu. E nesse momento a qual a pessoa encontra essa parte, ele fica completo. E é bem interessante, porque o homem também, ele sempre foi o responsável, como Deus coloca. Não sei se vai caber aqui o que eu vou falar, mas uma coisa que me chama muita atenção é quando Eva come a maçã, não acontece nada, mas quando Adão come, os olhos abrem, né? Aí surge ali. Deus coloca o homem como sacerdote, como protetor, e sacerdócio remete a isso, como uma proteção, como guardião. A responsabilidade era dele. Não sei se era uma maçã, mas poderia ser. Para fechar mais. Eu falei maçã, desculpa, é o fruto. Não, poderia ser. Mas aí mais um pensamento aqui, meu. E quando o homem encontra essa parte, é como se fosse até uma parte mais frágil, ele precisa cuidar bem dela, né? Sim, o marido. Quando não é o marido, é o pai. Isso. Manter as coisas nesse lugar. Só pensando assim, só para dar uma craiada assim, que homem solteiro precisa estar procurando, né? O Adão solteiro precisa estar procurando a sua Eva, né? Isso precisa acontecer. Como é que vai ser essa procura? Cenas para outros capítulos, né? Mas o homem solteiro precisa buscar o casamento, uma mulher solteira precisa buscar um casamento, porque isso tem implicações no plano original de Deus e isso tem implicações na adoração também. Ok? Manda. E a mulher que fica viúva ou o homem, e aquela que se separa ou o homem abandona a esposa. Como fica uma situação dessa? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu vou adiantar uma só, a mais fácil de todas, a questão da viúva. Paulo fala para a viúva fazer o quê? Casar de novo, se for nova. Casar de novo. E o nova aí é cada uma viúva que vai decidir se está nova ou se não está nova. Não sou eu que vou dizer isso. Mas a recomendação para a viúva é casar de novo. Por que casar de novo? Para que casar de novo? José vai explicar isso aí. Aline. E quanto ao celibato? Ele é um chamado à solteirice? Como é que a gente lida com essa questão, pensando que todos deveriam se casar? O celibato é um fenômeno. É uma contingência do caminho do homem. Celibato. Paulo recebeu um dom específico de Deus. Paulo estava fugindo das cidades, descendo em corda no cesto, sendo apedrejado, sendo chicoteado, sendo preso, sendo ameaçado constantemente. Como é que ele ia fazer isso casado?
Como é que o Rafael faria um negócio desse com a Aline mais 3 filhos pequenos? Ficaria complicado, não ficaria? Como é que eu faria algo desse com Pedro e com Helena? Pedro já se vira, mas com Helena. Nesses casos, é melhor que fique solteiro. Fique solteiro. Nem todos receberam o mesmo dom que eu. É isso que Paulo vai dizer. Nem todos receberam o mesmo dom que eu. Deus me chamou para servir a igreja de modo específico, dessa maneira, nessas circunstâncias. E para fazer isso, é melhor que eu esteja solteiro? É melhor que eu esteja solteiro. Então, para esse chamado específico de Deus, eu vou me manter solteiro. Para esse chamado específico de Deus, eu vou me manter solteiro. Vamos imaginar um missionário na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. É melhor que ele vá para lá casado com 3 filhos ou que ele vá solteiro? Melhor que ele vá solteiro. Melhor que ele vá solteiro. Mas e se ele for para a Turquia, como o Josué falou aqui um outro dia? A Turquia não tem problema ser casado. Então ele casa. Há algum ministério aqui no Brasil, que é melhor que alguém esteja solteiro para desenvolvê-lo? Não vejo um ministério específico que alguém precisa estar solteiro para desenvolvê-lo melhor. Não vejo razão para o celibato nessas circunstâncias. Então, não consigo ler nas Escrituras, entre a comunidade, Deus escolhendo, aquela moça lá, ela vai ser celibatária, ela não vai casar. Aquele rapaz lá, ele vai ser celibatário, ele não vai casar. Não faz sentido, porque não é bom que esteja só. Ok? Não sei se foi satisfatório, mas... Manda. E a gente pode considerar talvez que elas foram isentas dessa responsabilidade de casar, assim como Paulo, a própria pessoa de Jesus, o ministério e a missão dela estava acima de formar uma família. Repete de novo. Assim, para entender, só para tentar resumir. Existem algumas pessoas que seriam especiais, que foram chamadas a ministérios que talvez, né, fossem de uma maneira ímpar ali, e a gente pode considerar que elas foram isentas da responsabilidade de fazer família, porque talvez a sua missão na terra estava acima desse propósito. Pode considerar isso? Eu diria que sim e que não. Que sim e que não. Como exemplo de Paulo e Jesus. Eu diria que sim e que não. Porque as circunstâncias estão aí. Eu tenho que tomar minha decisão. Eu vou ser missionário na Coreia do Norte. E eu estou querendo ir ser missionário na Coreia do Norte. Eu sei que para ser missionário na Coreia do Norte é melhor que eu vá solteiro. Então eu tomo a decisão de ficar solteiro, porque eu quero ser missionário na Coreia do Norte. Deus está me isentando da responsabilidade de casar? Não, Deus não está me isentando da responsabilidade de casar. O mandato de Deus continua sendo, não é bom que o homem esteja só. Mas, para eu servir a Deus na Coreia do Norte, é melhor que eu esteja solteiro. Então eu digo para Deus, eu vou para a Coreia do Norte servir o Senhor lá. E para isso eu vou ficar solteiro. Que o Senhor me ajude nessa circunstância. Então eu não atribuo a responsabilidade, o fato, a contingência, uma circunstância do caminho do homem a Deus. Não, Deus está me isentando de casar. Deus está tirando de mim a responsabilidade de casar. Não, Deus não está tirando. Você está se colocando numa situação em que é melhor que você fique solteiro. Não sei se... Nos dias de hoje eu até entendo, mas assim, falando na pessoa de Jesus... Porque ele veio para a Terra com uma missão muito bem definida. Sim. Ele não tinha, talvez, esse propósito de casar. Sim. Como homem aqui na Terra. Sim, no passado, falando, né, no Velho Testamento, né, esses caras que foram levantados por Deus, né?
Eles já tinham um foco muito bem traçado, né? Jesus veio para a terra para morrer e salvar a humanidade dos pecados. Para se casar Um outro tipo de casamento. com o seu povo. Jesus, ele é esse exemplo. Reflete o casamento. É. Né? Ele veio para se casar. Som? Já tumultuei. Som? Tá funcionando? Acho que já tumultuei demais, deixa que o Zé corrija. Bom, eu acho que nós vamos encerrar essa aula com esse tópico aqui. Muitas dessas perguntas sobre os solteiros, sobre o próprio ministério do apóstolo Paulo, talvez esse tópico nos ajude a visualizar por que Deus está criando o homem e por que percebe que sozinho não é bom, e aí então ele divide o homem, agora une essas duas partes, homem e mulher, em um casamento. E agora ele diz que está bom. Final de Gênesis 2, final de Gênesis 1, né? Está muito bom. Porque Deus cria o homem com uma missão, com um propósito, não é à toa. O Gil ressaltou isso no início. Então, pode passar o slide, Ju. Vamos ler Gênesis 1, 28 e 29. Quem pode ler para nós, por favor? Levanta a mão aí, por favor. O Alan, Gênesis 1, 28 e 29. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ok, no versículo 27, Deus cria o homem à sua imagem, e o capítulo 1 ele é mais geral, então ele não dá tantos detalhes da criação do homem. O capítulo 2 dá esses detalhes. Então não são duas criações, não são dois homens, duas mulheres, não são eras diferentes. Deus, aprove a Deus revelar a Moisés, e Moisés escrever inspirado sobre o Espírito. No capítulo 1 uma visão geral, e no capítulo 2 detalhes da criação do homem. Então o capítulo 1 é um resumão. Deus então criou o homem e mulher, estão os dois ali, e Deus se aproxima deles agora, daquele casal, e diz as palavras dos versículos 28 e 29, onde ele dá o propósito da criação da humanidade. O homem e a mulher agora juntos têm uma missão, e essa missão é dividida em duas partes. Qual que é a missão? Primeira parte, versículo 28. Qual que é? Multiplicar-se. Então esse casal terá filhos, ok? Eles vão ter outros filhos, e fazer isso é cumprir a missão que Deus deu a eles. Segunda parte dessa missão, ainda está no versículo 28 e um pouquinho no 29. Dominar sobre a criação, certo? Então esse casal, que agora é muito bom que estejam juntos, esse casal vai cumprir uma missão muito clara: multiplicar-se e dominar, ok? Enquanto o homem e a mulher fazem isso, eles estão cumprindo o propósito para o qual foram criados, certo? Enquanto cumprem o propósito para o qual foram criados, eles estão indo em que direção? Direção a Deus. Então eles estão em busca de Deus. E como o homem, a humanidade, como o ser criado por Deus busca Deus? Casado, se multiplicando e dominando sobre a criação. Enquanto ele faz isso, ele está indo em direção a Deus. Se ele não faz isso, ele está indo para longe de Deus. Se ele não se casa, se ele não se multiplica e se ele não domina sobre a criação. Ele pode ser uma pessoa que vai para a igreja, batizado, que serve em algum ministério, mas a vontade de Deus era que ele fizesse essas coisas. Deus o criou para isso. E se ele não segue o caminho de Deus, ele está seguindo qual caminho? O caminho do homem. Tudo bem? Está chegando aí o microfone, irmão.
nós temos visto no nosso mundo atual casamentos desmoronando. Suponhamos assim, há duas diferenças aí. Uma pessoa idosa, mais velho, e uma pessoa jovem. Vamos supor que um casal jovem se casa. E às vezes, ou por isso ou por aquilo, não dá certo. Por gênero, não bate um com o outro. E é obrigado a se separar, para não se matar um com o outro. E aí como é que fica? O irmão pintou vários cenários, né? É? A pessoa mais velha, o irmão pintou vários cenários. A pessoa mais velha com a mais nova, o casal mais novo, são obrigados a se separar. Então, e a pergunta do irmão é como é que fica? Ele não pode casar de novo? Qual que é o caminho de Deus? Como assim? Qual é o caminho de Deus para o homem e para a mulher? É o caminho de Deus, é o homem. Qual o caminho de Deus em relação ao casamento? Ah, sim. É que não se separe. Mas e se separar por causa do próprio pecado do homem? São fenômenos. Como que a gente lida com isso? Se a gente não entender o caminho de Deus, a gente não consegue lidar com o fenômeno. Então, muitas vezes a gente percebe e percebe que é uma postura nossa. Nós tentamos resolver os fenômenos, as contingências, coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem, sem entender qual é o caminho certo. Então nós vamos tentando achar métodos de escapar daquela situação. Quando, na verdade, o que resolve, pelo menos, de onde nós vamos achar uma solução é entender o que deveria acontecer. Qual é o ideal de Deus? Qual que é o plano original de Deus? Se entendermos o plano original de Deus, nós conseguimos avaliar toda e qualquer situação. Um casal que seja alguém mais velho, mais novo, que não consegue ter filhos, que se divorciou, que está em pé de guerra. Como nós resolvemos isso? Olhando para o princípio. O que deveria estar acontecendo na vida dessa família? É isso aqui. E não está acontecendo. Se não está acontecendo, é caminho de quem? Caminho do homem. Como nós consertamos isso? Volte para o caminho de Deus. É possível voltar? Sempre é possível. O problema é que às vezes os efeitos são irreversíveis. Às vezes o caminho do homem foi tão longe que ele vai tentar voltar para o caminho de Deus, mas o máximo que ele consegue chegar, o caminho estaria aqui. O máximo que ele consegue chegar é aqui. E ele está tentando. Então ele continua. Ele para aqui, não anda mais para lá, mas nitidamente não consegue mais voltar para cá. Então fica ali. E nós reconhecemos o seguinte: olha, a situação em que a pessoa está aqui não é o que Deus queria para ela. O que Deus queria para ela é que ela estivesse aqui. Mas também não é como ela estava, que ela estava bem longe, no caminho do homem. Porém, nós reconhecemos que não é o ideal isso aqui. Mas é o possível, é o que ela consegue fazer. Então nós reconhecemos que é o possível, mas não dizemos, é assim que Deus queria que você vivesse. Então, em qualquer circunstância de fenômeno, seja em divórcio, seja num novo casamento, há coisas que são irreversíveis. Um novo casamento é irreversível. Como você conserta, como é que você volta com a outra pessoa, tem uma nova pessoa na sua vida, talvez tem novos filhos. O que essa pessoa faz? Se ela se arrepender e se ela quiser buscar o caminho de Deus, nós diremos é impossível? Nunca diremos isso. Sempre é possível. A obra de Cristo na cruz possibilita o resgate de qualquer pessoa. Agora, ela vai voltar, mas vai chegar um momento em que ela vai esbarrar e daqui ela não consegue mais voltar. Porque agora o caminho do homem foi tão longe que o retorno é impossível dentro do que Deus planejou. Então ela vai tentar seguir uma segunda estradinha, um segundo caminho em que ela lida com aquilo que nós falamos. Nós toleramos isso. Nós reconhecemos, olha, não era para você estar nessa situação, Deus não criou você para isso, mas está. E desfazê-la seria um pecado maior. E você não foi chamado para andar no caminho do homem, agora faça o caminho de Deus. Qual que é o caminho de Deus? Que o homem casado se multiplique, a mulher casada se multiplique com seu marido e domine. Está no segundo, terceiro casamento?
para de seguir esse caminho, para de se divorciar, para de recasar de novo e cumpra o papel que você tem nesse casamento que você está. Não era para estar nele? Não era. Não era para ter havido o divórcio, não era para ter havido o segundo casamento, terceiro, quarto. Mas vamos fazer o possível. O que é possível agora? Dessa maneira, nós não respondemos em quase nada, mas nós estabelecemos como diz no meio jurídico, uma jurisprudência. Como que se lida com um caso desse? Sempre olhando para o princípio. Cada caso é um caso. Cada vida é uma vida. Cada circunstância envolve as suas peculiaridades. Mas sempre olhando para o princípio. E dessa maneira, nós, apesar de sermos duros em algumas coisas, em dizer, peraí, mas essa é a condição de solteiro? Que história é essa? Por outro lado, as implicações de pensar dessa maneira vão ser muito mais graciosas com quem já está numa situação quebrada, de abandono, de divórcio, de segundo casamento, de filhos rebeldes, enfim. Porque nós estamos dizendo, há esperança para qualquer pessoa e é possível você se voltar para Deus em qualquer condição que você esteja. E aqui é um local aberto para pessoas que queiram isso. Você quer? Então vamos fazer o possível para voltar para o caminho de Deus. Vamos fazer o possível. Então, por um lado, nós reconhecemos que essas aulas vão causar um burburinho na nossa cabeça mesmo, mas talvez com o tempo as nossas práticas vão causar um impacto na comunidade, e não só na comunidade, mas na comunidade evangélica aqui de Atibaia. E para alguns nós vamos ser totalmente radicais, pessoas inflexíveis, pessoas que não têm misericórdia. Mas para outros nós vamos ser pessoas totalmente liberais, que deixam qualquer coisa acontecer e que tudo bem. Há esse risco. Em algumas coisas nós vamos ser inflexíveis e dizer, isso aqui é padrão de Deus, não tem como anular isso aqui. O texto diz, não é bom. O que você faz com isso? Rasga. Ou você engole isso, mesmo que você não concorde. É inflexível. Não é bom que o homem esteja só. Foi isso que Deus criou no princípio. O que Paulo disse com o pecado no mundo já. O que Gênesis está descrevendo é antes do pecado entrar. Não é bom. Somos inflexíveis nisso. Porém, por outro lado, somos totalmente graciosos ao dizer, mesmo que você esteja quebrado em relacionamentos, é possível voltar para Deus. Dentro do que é possível voltar, a gente vai caminhar com você, se você estiver arrependido e quiser caminhar. Então, no final das contas, nós não estamos preocupados com o que vão pensar de nós. Nós estamos preocupados em pastorear o rebanho que Deus confiou a nós, sendo honestos com o texto bíblico. Você pode discordar de nós, pode, e deve se tiver argumento bíblico, mas você tem que ser honesto com o texto. Se você for honesto com o texto e conseguir nos convencer de que não é assim, nós vamos olhar para o texto e vamos submeter a palavra de Deus. Mas não adianta nós queremos viver nossas vidas dizendo que algo é bíblico, se não está claramente no texto. É simplesmente implicações que fulano disse, pastor Beltrano disse, fulano disse aquilo, aquela igreja fala aquilo. Vamos ser honestos com a passagem. Seja honesto com o texto. Então, eu nem consegui terminar o trecho que eu dei aqui, mas ficou claro isso. A missão do casamento é multiplicar e dominar. Quando homem e mulher juntos, casados, fazem isso, estão indo em direção a Deus. Estão vivendo para o propósito ao qual foram criados. Como eu dou glória a Deus? O Gil falou isso no início. Tem muita gente que diz, eu vou dar glória a Deus com a minha vida. Tudo vai ser feito para a glória de Deus. Tudo o quê? Multiplicar e dominar. Faça isso, casado, e você está dando glória a Deus porque está buscando a Deus. Não quero fazer isso. Você vai fazer qualquer coisa, mas não vai poder dizer, estou fazendo para a glória de Deus. Porque a vontade de Deus é clara. Está clara em Gênesis. Está clara. Tiago, tem uma. Espera aí o microfone chegar, Tiago. Se tem uma pessoa no ministério, um homem, e ele trai a esposa, ele é retirado do ministério, é afastado ou não? Qual seria o caminho de Deus com esse homem? Ele seria afastado, eu acho. Qual é o caminho de Deus para qualquer pessoa que comete esse tipo de pecado?
O que Deus propõe para essa pessoa? Qualquer homem ou mulher aqui que trai o seu cônjuge, o que Deus propõe para essa pessoa? Tem dois caminhos, né? Tem o caminho do homem, que é continuar no pecado, abandonar a esposa, o marido, continuar em adultério, não se arrepender. Tem um outro caminho. Qual que é o caminho do homem? Ou o caminho de Deus, perdão. Ele se quebrantar e voltar ao caminho de Deus e se arrepender? É possível, no arrependimento, que ele restaure tudo que ele fez de errado? Não. Não é possível. Mas é possível que ele volte para o caminho de Deus? Sim. Sim. Então ele está em retorno ao caminho de Deus. E quando você falou, a pessoa casa 3 vezes, está no 3º casamento, não tem como voltar tudo mais, porque já está casado. E o relacionamento dessa pessoa com Deus? Ela não está em pecado ainda, sabendo que o primeiro casamento é o que vale? Ela deveria ter desfeito o primeiro? Não. Deveria ter feito o segundo? Não. Mas agora ela quer buscar Deus. E o que nós dizemos? Para você não dar mais. É isso que nós dizemos? Não podemos dizer isso. Nós podemos para você dar. Mas e a primeira esposa? Tenha consciência de que aconteceu. Então assim, no final das contas, aquilo que nós toleramos são coisas que não dá para reverter. Foi feito. E o que a gente faz agora? Dá para desfazer? Não dá para desfazer. Mas é possível buscar a Deus? É possível buscar a Deus. Está arrependido? Estou. Então busca a partir daí. Isso vai anular o filho que foi feito lá no primeiro casamento? Vai anular todos os estragos que o divórcio causou? Não vai anular. Mas pelo menos é possível que a partir de agora a pessoa não cometa mais esses pecados. E ela vai buscar a Deus a partir de agora. Em relação ao ministério, são outros 500. Paulo diz para Timóteo e pregar para a igreja de que o presbítero tem que ser o quê? Marido de uma só mulher. O diácono deve ser o quê? Marido de uma só mulher. Uma pessoa assim, não estou dizendo de adultério, estou dizendo de um divórcio e novo casamento. Ele é marido de uma só mulher? Ele foi casado com 2 ou 3. Ele adulterou, ele é considerado o marido de uma só mulher, fiel à sua mulher? Eu não estou respondendo, vocês estão pensando. Nós estamos voltando para o princípio. Certo? Quer dizer então que ele, o recasado, ele vai poder ser um presbítero? O texto é claro. Ele não é marido de uma só mulher. Mas quer dizer que ele não pode ser membro da igreja, não pode servir os irmãos, amar os irmãos? Não há um texto que impeça ele de fazer isso. Não, acho que eu não respondi sua pergunta, Tiago. Mas o nosso propósito nem é responder todas as perguntas, né? O que eu posso afirmar é, se um pastor trai a sua esposa, nitidamente ele tem um problema. E como irmão e membro da igreja ele precisa ser tratado. O que normalmente acontece é quando o pastor adultera ou os seus filhos se desviam, a igreja simplesmente diz, olha, você não presta mais para ser pastor aqui. Você tem 2 meses para arrumar suas coisas e sumir, porque a gente precisa de um pastor irrepreensível, e você não é mais. E aquele pastor que agora tem um problema, porque se ele cometeu esse pecado, ou se os filhos estão fora de controle, é porque ele precisa de pastoreio. E aí o que a igreja faz? Fecha as portas para o pastoreio daquele pastor. Ele é expulso e o problema não é resolvido. E o que normalmente acontece no meio evangélico é que ele é recebido em outra igreja, depois de uns 2, 3 meses, para ser pastor dessa outra igreja. Mas o problema não foi tratado. E quem é culpado de não tratar aquele problema? A igreja, que deveria cuidar do pastor dela. Ah, mas quer dizer que ele vai voltar para o pastoreio? Essa não é a questão. A questão é que ele é uma ovelha da igreja. Ele é um irmão daquela comunidade. E do mesmo jeito que ele pastoreia, ele também deve ser pastoreado pelos outros irmãos. A restauração ao ministério são outros 500, mas a restauração da pessoa sempre tem que estar em vista, né? Então, eu acho que nós deveríamos ser um pouco mais humanos com as pessoas quando isso acontece, né? Davi, a gente tem que encerrar, senão o pessoal deve novos membros aí. Não vai ser novo membro esse ano ainda. Só para entender, a questão de pessoas recasadas, segundo a palavra, ela não pode exercer um ministério de ensino, mas qualquer outro ministério dentro da igreja que não seja diretamente ligado a ensinar, ela pode?
1 Timóteo fala sobre presbiterato e diaconato. A função. São as únicas proibições que o Novo Testamento oferece. Presbiterato e diaconato. Exercer a função de presbítero e de diácono. Ensinar são outros 500. O presbítero não só ensina, ele ensina também, mas não é só o que ele faz. Uma pessoa que não seja presbítero também ensina. Uma irmã, por exemplo, quando chega uma amiga em casa e ela ensina a Bíblia para essa amiga, ela está ensinando. Então, exercer a função de presbítero e diácono, a Bíblia é clara. Outras coisas, não há uma proibição clara na Escritura, nenhuma. Não sei se responde. Ela deveria estar no terceiro casamento? É possível. Sim. Tiago disse que se uma pessoa está no terceiro casamento, estar em pecado, né? O que Jesus disse quando as pessoas perguntam sobre, para ele, os fariseus perguntam sobre o divórcio. Eles dizem, é permitido o homem divorciar da mulher por qualquer motivo? Ele disse, o que diz a lei? Aí eles falam, Moisés deixou. E ele fala, por causa da dureza do coração de vocês. Porém, não foi assim no princípio. O homem que está divorciado e recasado, ele tem que reconhecer, não foi assim desde o princípio. Não era para isso ter acontecido. E aí o que Jesus diz em Lucas, nós vamos chegar nessa passagem lá mais para frente, mas eu vou adiantar aqui. O que Jesus diz em Lucas é, aquele que separou já está em adultério. Porque adultério não é só traição, a gente tem um problema com palavra, né? Com a etimologia. A gente considera adultério como sexo com alguém fora do casamento. Adultério é tudo aquilo que foi adulterado, aquilo que foi manchado. Gasolina adulterada, não é uma gasolina que traiu o seu cônjuge, é uma gasolina que não é mais pura. E o casamento que é desfeito, ele não é do jeito que deveria, ele deveria estar unido, ele já foi adulterado. Então, uma separação, um divórcio, mesmo que não haja traição, já é adultério. O plano original de Deus foi adulterado, foi manchado. Então, a pessoa está em adultério, porque ela adulterou aquela união. Mas agora tem uma segunda união. É uma segunda união legítima. Porém, a primeira ainda é um adultério. É difícil, né? Porque tudo isso é caminho de homem. Quer falar? É difícil. Muito difícil. Jesus reconhece que a mulher samaritana tem vários maridos. Teve vários maridos. Vários casamentos. E o cara está no terceiro casamento, por exemplo. Está no terceiro casamento. Qual é a situação dele nesse terceiro casamento? Ele tem que cuidar dessa esposa como Cristo cuidou da igreja e cuida da igreja. Ele tem que tentar se manter fiel a essa esposa como se fosse a primeira. Ele tem que tentar fazer esse casamento o mais santo possível. Essa é a situação dele, o mais santo possível. Agora, ele está no pecado, no singular. Eu diria que a situação dele é ilegítima. A situação dele é ilegítima. E ele está flagrantemente desqualificado, tanto para o diaconato como para o presbitério, como José bem frisou isso. Como é que nós vamos fazer com um casal assim, casado no terceiro, quarto casamento? Nós o aceitamos, nós o toleramos. Nós dizemos para ele, olha, a vontade de Deus é que você esteja nesse terceiro casamento. Não, a vontade de Deus não é que você esteja nesse terceiro casamento. Mas nós também não vamos dizer para esse cara, se ele foi abandonado pela mulher, pela primeira mulher, que a vontade de Deus para ele é que ele fique sozinho, porque não é. Não é. A vontade de Deus é que ele tivesse casado com a primeira. A primeira foi embora e ele está sozinho. A vontade de Deus é que ele fique sozinho, que ele não case de novo? Não. Essa não é a vontade de Deus para ele. A vontade de Deus para ele é que ele tivesse casado e ele não está casado. Ele não está casado. Ele deveria estar casado com a primeira e ele não está casado. Então, como é que nós fazemos com esse cara que está no terceiro casamento? Nós o aceitamos, desde que ele se comprometa diante de Deus e com a comunidade de se manter nesse casamento que ele está. Que ele não faça como o Fábio Júnior, como a Grete, que acostumaram casar e recasar, casar e recasar. E a gente sabe como é que eles fazem.
Então, a situação de alguém que está no terceiro casamento é uma situação irreversível. É irreversível. Como é que vai fazer? Nós vamos falar para ele, olha, termina o seu terceiro casamento e recasa pela quarta vez com a primeira. Onde é que vai parar isso? Deuteronômio proíbe isso, Deuteronômio 24 proíbe isso. O cara separou da mulher, casou com outra. Aí volta para a primeira, depois se casou com outra. Flagrantemente, Deuteronômio proíbe isso. Moisés proíbe isso, Deuteronômio 24. Então, essas circunstâncias são fenômenos, e nós tentamos lidar com os fenômenos olhando para o princípio. A gente tem que tomar cuidado para não dizer, olha, a vontade de Deus é essa, quando não é. Quando não é. O padrão de Deus está lá, no princípio. Saiu do princípio, saiu do Gênesis, estamos todos reprovados. Estamos todos reprovados. Nossa situação é de reprovação. Nessa situação de reprovação, nós tentamos caminhar o mais reto possível na direção do padrão divino de Deus. Mas é uma situação difícil e vamos ter que pensar sempre caso a caso. Não sei. A gente precisa encerrar, já faz 14 minutos. Nós vamos orar, o Gil vai nos conduzir em oração. E qualquer dúvida que você tem, provavelmente tenha, anote e traga para a semana que vem. Pode nos fazer nos corredores aí, a gente vai tentar trazer uma resposta honesta com o texto bíblico. E reconhecendo que há perguntas que nós não sabemos a resposta. Realmente não sabemos, e talvez só vamos tentar encontrar uma resposta quando um caso surgir. Não queremos que surja, mas se surgir, vamos tentar encontrar uma resposta, sendo honesto com o texto bíblico. Tá bom? Vamos orar? Querido Pai, graças te damos porque o Senhor nos dá esse momento onde a gente pode estar discutindo sobre a Tua Palavra, não discordando dela, mas concordando. Mas a nossa mente é muito pequena, o nosso entendimento é muito pequeno diante de grande ensino do Senhor. Pedimos que tenha misericórdia de todos nós. Não compreendemos de forma total como o Senhor gostaria que assim fizéssemos, justamente por causa do pecado que nos feriu, e a gente não consegue até mesmo entender as Escrituras de formas que o Senhor assim deixou. Mas caminhamos em Tua direção. O Senhor nos resgatou para isso. O Senhor, na verdade, nos fez para isso, e agora, por causa do pecado, nos desviamos, mas o Senhor mandou Jesus Cristo e agora a gente está voltado para o Senhor por causa de Jesus. E imploramos a Ti, Pai, que por favor, nos dê entendimento, nos faça compreender a Tua Palavra e que possamos ter misericórdia um do outro. Que a gente possa ter misericórdia dos nossos irmãos, ter compaixão deles. Saber tratar os pecados de cada um. Mesmo que a gente não concorde com a sua vida, como tem andado, mas que a gente possa tolerá-los e caminhar em Tua direção. Porque o que salva a gente não é as nossas boas obras, mas sim o que Jesus Cristo fez na cruz. Obrigado por essa graça, essa misericórdia tão grande, que não somos merecedores, mas o Senhor nos amou e se declarou o amor do Senhor na cruz, por amor a todos nós. E imploramos, Senhor, que possamos enxergar essa sensibilidade, que possamos ter essa sensibilidade de poder compreender a Tua Palavra, e mesmo que o irmão não entenda direito, que a gente possa ter misericórdia dele. E mesmo que o irmão não viva a Tua Palavra direito, que a gente tenha misericórdia, porque é isso que o Senhor teve da gente. O Senhor teve misericórdia. O que nos salva é a graça do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, é o que oramos. Amém.